Olá pessoal, aqui é o Diemano e nesse vídeo nós vamos aprender um pouquinho como é que nós vamos criar, como é que nós podemos criar alguns elementos tendo como referência jogos conceituados para mobile. Então, por exemplo, nós vamos pegar aqui o jogo Angry Birds e nós vamos criar o botão de play e fazer algumas variações desse botão para a gente poder criar os outros botões das outras telas desse jogo. Eu pretendo com o tempo fazer, quem sabe, uma série de vídeos, por exemplo, de botões de jogos famosos ou telas dos jogos, enfim, aquilo que vocês acharem bacana que eu crie, que eu faça nos próximos vídeos, é só comentar aqui embaixo no vídeo que aí eu vou analisando, vou vendo e aí a gente vai criando aí as séries para vocês. Se ficar bem legal, se a galera gostar desse vídeo aqui, eu vou estar continuando essa série com outros jogos. Então vou estar destrinchando cada jogo, abrindo aí cada detalhe do design do jogo, para que a gente possa aprender mais com essas grandes franquias, ok? Então vamos lá, vamos começar então com nosso vídeo de hoje. Nós vamos aprender a fazer um botão baseado nessa tela aqui. Eu vou fazer esse botão do jogar. Então você está vendo aqui o botão, a gente vai colocar ele como referência, né? Nós vamos pegar esse botão aqui e vamos criar um outro. É importante você entender que você deve aprender, quando você não tem muita noção de criar algo, você deve aprender com referências. Então é importante você sempre estar copiando muito o que esses jogos já fazem, copiando muito os botões, as telas. Lógico, você não vai copiar para colocar no seu jogo porque é propriedade intelectual da empresa. Porém, você pode copiar para aprender a técnica e cada vez mais você pode estar ficando mais profissional naquela área, aprendendo mais, criando mais aí na sua cabeça. Com o tempo você vai gerar isso de forma automática. Então, o primeiro processo para a gente poder começar a criar nossos próprios botões é a cópia, né? Primeiro vamos fazer a cópia para depois a gente começar a assimilar isso. Então vamos lá. Primeiro passo aqui é entender esse botão. Nós vamos sempre partir da forma mais básica. Nós vamos partir de um Rounded. Vamos começar aqui com a ferramenta Rounded Rectangle Tool. Então aqui eu vou selecionar uma cor laranja, mas ainda não é minha cor final que eu vou trabalhar. Mas eu vou selecionar aqui o laranja. E nós vamos clicar e arrastar ele aqui para poder gerar o Rounded, ok? Então vamos colocar aqui um pouco aqui embaixo, ele já abre aqui o painel de propriedades. Nós vamos aumentar aqui o raio, né? Ao invés de 10, vamos colocar aqui 45. Pronto, então ele já fica aqui. Na verdade, assim, se você colocar 60 aqui, por exemplo, der um Enter, ele não vai considerar o 60, porque é o máximo que ele pode fazer aqui de canto, certo? O máximo que ele pode fazer de raio aqui dentro do Rounded, ele vai limitar o teu Rounded. Então aqui nós vamos posicionar o nosso objeto aqui, o nosso elemento. Nós vamos trazer ele um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima. Você pode ajustar, vou dar um duplo clique. E aqui nós já podemos ajustar novamente o Rounded. Vou colocar aqui 45, pronto, ele pegou 42.5. Então é o máximo que ele pode trabalhar aqui para o nosso elemento. Ok, então vamos continuar aqui. O segundo passo que nós vamos trabalhar é fazer essas lascazinhas aqui, essa parte que está quebrada do botão, como se fosse uma pedra, enfim, nós vamos fazer essa parte aqui das rachaduras. Nós podemos fazer de duas formas, né? A primeira forma que nós estamos fazendo é com o Rectangle Tool, com a Rounded Rectangle Tool, e fazermos alguns elementos vetoriais para poder colocar nesse mesmo vetor aqui. Eu vou explicar para vocês isso com detalhes. A outra forma seria nós fazermos já com a Pen Tool, com a caneta, nós já vetorizarmos aqui bem detalhadamente aqui cada ponto desse botão. Só que a Pen Tool ela é melhor utilizada para quem já tem a técnica de poder utilizar ela. Eu posso em outros vídeos estar mostrando para vocês como vocês podem utilizar a Pen Tool para criar esses elementos. Mas o Rounded Rectangle ele é um elemento básico que você pode começar a aprender de uma forma bem simples. Então vamos lá. Nós vamos
com a Pen Tool aqui nós vamos fazer algumas lascas aqui, né? Na verdade, no mesmo estilo do botão aqui, nós vamos pegar aqui, vamos selecionar aqui a camada do Rounded, vamos criar uma nova camada, ele vai ficar com a camada aqui em cima, e nós vamos colocar aqui mais ou menos no mesmo local do botão ali, essas lascas aqui. Eu vou colocar puxando para cá um pouco, por quê? Porque ele tem uma leve descida para cá. Então eu estou puxando aqui, vamos ver se você acompanha o raciocínio. Eu cliquei aqui, coloquei essa parte da ranhura aqui, puxei um pouco para cá para comer um pouco aqui da parte de cima, porque você observa que esse botão é um pouco imperfeito. Então eu vou puxar, fechei o elemento, deixei ele aqui em cima por enquanto, ok? Não preciso fazer mais nada agora. Eu vou clicar aqui em cima e marcar a opção Combine Shapes. No caso eu vou criar outro shape, vou combinar ele já com esse que está aqui. Então eu vou agora criar essa segunda rachadura aqui. Vou clicar, vou fazer aqui, ó. Vou puxar e vou fechar o meu elemento. Não esqueça de fechar. Vou fazer isso para o terceiro com o Combine aqui marcado. Por quê? Porque ele faz todos os objetos que eu criar, ele vai colocar na mesma camada, no mesmo shape. Então vamos lá. Então eu vou agora criar esse aqui de baixo. Ok. Pronto. Então criadinho aqui já está ok. Eu vou fazer o que agora? Vou selecionar a ferramenta Path Selection Tool. Vou selecionar os 3 elementos segurando o Shift. Eu clico em cada um e seleciono eles. E agora eu vou apertar um Ctrl X. Quando eu apertar um Ctrl X, o que ele fez? Ele recortou aqueles vetores que você fez para você copiar agora dentro desse outro aqui. Então eu seleciono a camada do Rounded Rectangle, clico aqui com a Path Selection, com a setinha preta, e Ctrl V. Quando apertar Ctrl V, o Path foi copiado para dentro dessa camada do Rounded. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em cima, ao invés de Combine Shapes, eu vou colocar Subtract, ok? Ele vai subtrair aqueles shapes que estão em cima, ele vai deixar embaixo vazado, na parte que tinha o shape. Então observe que agora ele ficou vazado aqui na região que eu fiz o shape. Então isso já é o nosso primeiro passo para a gente poder estar fazendo o botão. Depois que fizermos essa primeira parte, nós vamos agora aplicar alguns efeitos de camada. Então todo esse efeito aqui, todo esse botão aqui foi feito com efeitos de camada. Então vamos lá. Eu vou duplicar, eu vou apertar um Ctrl J na camada do Rounded Rectangle. Opa, só clicar aqui de novo, Ctrl J. Ele vai duplicar aquela camada. Bom, depois de duplicar a camada, eu vou tirar a visualização da de cima e vou marcar aqui a de baixo. Ok, então eu vou dar um duplo clique nessa camada aqui que eu estou trabalhando, que está visível para mim. E vou aplicar alguns efeitos aqui. Eu vou colocar aqui, primeiro efeito, eu vou marcar aqui o Bevel Emboss para dar uma... Pronto, vou marcar o Bevel Emboss para dar esse efeito de relevo. Então eu vou me baseando no botão aqui de cima. E aqui eu vou controlando o Depth de acordo com a minha necessidade. Então veja, se eu diminuir um pouco o Depth, ele tira a parte aqui do brilho. Então eu vou colocando aqui o brilho. Eu coloco a altura, no caso a altura não, o tamanho. Eu aumento ou diminuo, certo? De acordo com a minha necessidade, eu vou deixar curtinho mesmo, vou deixar 2. Ok? E aqui eu vou controlar aqui o Depth para poder ficar de acordo com a imagem que eu quero. O Soft é a suavização, é quanto ele vai ser suave, essa ideia de relevo, né? Ou rígido. Eu vou deixar um pouco suave, vou deixar 1 aqui. No Depth eu deixei 417 e no tamanho aqui no Size eu coloquei 2. Aqui Up, XL Hard e Inner Bevel. Ok? Então aqui vai depender muito do tamanho da sua imagem. Aqui eu criei um arquivo de 1024 por 1024. Então se você tiver criado um arquivo de 3000 por 3000, esses valores vão ser diferentes, ok? Também depende muito do tamanho do botão. Beleza, então continuando aqui, uma iluminação, o ângulo da iluminação, né, onde vai incidir aqui no meu botão.
Eu coloquei 96 e 37. Você vai achando, aí você pode ir clicando e achando uma melhor iluminação para o Bevel Emboss. Então eu coloquei aqui 96 e 37, eu acho que ficou bacana. No Highlight Mode eu coloquei normal, branco, 100%. E na parte do Shadow Mode, na sombra, eu coloquei Multiply, eu coloquei um marrom um pouco amarelado, que foi a cor B18D25. Você também pode colocar, você pode clicar aqui na cor e selecionar a cor da sombra aqui, certo? Você pode clicar aqui nessa parte aqui, ó. Ele seleciona a cor, você vê que ele ficou aqui a cor um cor alaranjado e eu desci um pouco mais. Foi basicamente isso que eu fiz. Eu dei um OK. Pronto, então a parte do Bevel Emboss está OK. Nós vamos aplicar um Drop Shadow. Ok, nós vamos vir aqui em Drop Shadow. Veja que o Drop Shadow que ele aplica aqui, eu posso aplicar tanto um Stroke como um Drop Shadow. Isso fica a critério. Eu aplico um Drop Shadow porque eu consigo trabalhar com angulação, com ângulo. No Stroke não. No Stroke ele faz uma borda, mas eu não tenho como mudar o ângulo. Então por isso que eu prefiro trabalhar com Drop Shadow. Ok? Então vamos lá. Eu coloquei o Blend Mode normal. E a cor, eu apenas cliquei aqui na cor e puxei a cor daqui de cima da borda do botão. Então eu peguei a mesma cor, a referência, peguei a mesma cor que está aqui no botão já, deixei normal, 100%, spread 100, sem distância nenhuma, 0 distância, né? E o size eu coloquei 2. Mas aqui eu posso alterar de acordo com a minha necessidade, que eu posso aumentar ou diminuir. Eu vou deixar 2 do jeito que já estava, aqui na parte de qualidade eu deixo como está. Ok? Eu vou aplicar também um gradiente. Veja que aqui no botão aqui de cima ele tem um gradiente de cima a baixo. Essa parte, para você entender melhor, essa parte que eu estou fazendo é a parte de baixo do botão. Podemos dividir ela em duas partes. A primeira, essa que eu estou fazendo, que tem esses efeitos aqui embaixo, que tem o bevel, enfim. A parte de cima, que é a segunda parte, ela é um shape mais sem bevel, é um shape limpo aqui. Certo? Que eu vou colocar um gradiente comum aqui nele. Por isso que eu copiei a camada que está aqui embaixo, eu copiei e vou utilizar aqui um gradiente aqui em cima nessa camada e aplicar depois esse brilho aqui embaixo. Então, observem que está em duas partes. Então, eu estou fazendo essa de baixo. Na de baixo, eu vou aplicar um gradiente overlay. Quando eu clicar aqui no gradiente overlay, ele vai me dar a opção do gradiente. Eu deixo normal como está, opacidade 100% e clico no gradiente, ok? Eu vou dar um duplo clique aqui na primeira cor, na cor de baixo que está aqui, e vou clicar selecionando essa cor que está aqui embaixo, parte mais de baixo do botão. Na segunda cor, na cor da direita, eu dou um duplo clique, ele vai abrir a cor para mim, e eu vou colocar essa cor aqui, ó, que está por trás, ok? Observem que essa cor que está por trás é a cor do meu objeto de trás, da minha camada de trás. É isso que nós vamos dividir, como eu expliquei. Vou dar um OK, só ver aqui a parte de baixo também. A parte de baixo eu posso pegar esse mais escurinho aqui, pronto. Ele vai ficar assim mais escuro. Eu vou dar um OK, pronto. Aqui nós já aplicamos o gradiente, nós vamos agora continuar com os Drop Shadows. Observe bem que aqui ele utiliza mais 2 Drop Shadows, além desse que a gente colocou aqui agora. Ele utiliza uma sombra, bem aqui tem uma sombra, ok? Você pode observar aqui na lateral. E ele utilizou também um brilho geral aqui no botão, certo? Para dar um destaque no botão. Então nós vamos vir aqui no Drop Shadow, vamos criar um segundo Drop Shadow. Se o seu só tiver uma opção de Drop Shadow, você vai clicar no mais e ele vai duplicar esse Drop Shadow que você já fez. Você vem aqui, Reset to Default, ou seja, você vai resetar para o padrão. E aí você vai aplicar o seguinte, você vai colocar normal, aqui a cor preta, opacidade 100%, nós vamos aumentar o spread para 100, então veja aqui ó, que ele ficou pretão, certo? Então nós vamos diminuir a opacidade, de acordo com o que nós queremos chegar, no efeito que nós queremos chegar, então veja que a transparência, ele vai dar a transparência aqui, parecida com esse daqui de cima, e nós vamos agora diminuir o tamanho, para não ficar algo muito exagerado, vamos diminuir o tamanho, e agora vamos também posicionar a nossa sombra no lugar correto, né? Então vamos mudar aqui esse Use Global Light, vamos desmarcar e vamos trazer o ângulo aqui para a lateral. Diminuir um pouco aqui a distância.
ok? Então veja que a gente já aplicou agora o segundo Drop Shadow. Eu coloquei 28 de opacidade, a cor preta, normal, o Blend Mode, a distância 3, o Spread 100 e o tamanho 3. E o ângulo 129. Então, viram que não há um padrão, não tem um padrão a ser seguido, não tem uma cor exata. Você tem que ir pegando o que você está vendo no outro botão e trazendo para o seu botão para que você possa fazer a cópia de acordo com aquele outro botão. Tá? Então nós estamos tomando aqui uma referência do botão do Angry Birds. Vamos lá. Do Angry Birds 2, tá? Então vamos lá. Continuando. Nós vamos agora colocar esse brilho que está por trás aqui do botão. Nós vamos marcar aqui a terceira opção do Drop Shadow. Nesse Drop Shadow aqui, eu vou resetar para o default novamente. Eu vou colocar a cor branca. A opacidade, vou colocar 100% por enquanto, para a gente poder ver como é que vai ficar. Vou aumentar um pouco o Spread. Vou aumentar... aqui está Multiply, você não vai ver o branco. Então vou colocar normal para a gente começar a ver. Vou tirar a distância. E vou aumentar um pouquinho aqui, ok? Pronto. Observe, eu vou até diminuir um pouco aqui o Spread. E vou aumentar aqui o tamanho. Pronto. Observe que o branco aqui está predominando aqui na parte. Eu posso escolher aqui outro modo de transparência de camada, que vai me dar uma mesclagem da cor branca com o fundo. Então eu vou escolher o Overlay. Então o Overlay ele vai interagir com o fundo. Veja que o branco ele deixou de ser aquele branco tão forte e ficou interagindo aqui como se fosse um brilho na parte de trás. Ok? Então nós vamos aqui regular. Você pode regular a opacidade de acordo com o que você achar mais interessante, mas eu vou colocar aqui 100% mesmo. No Drop Shadow a distância foi 0, no Spread 26 e o tamanho 35, aqui no meu caso, tá? Então beleza, feito isso, vamos dar um OK. Então veja agora que nós já criamos a parte de trás do botão e nós vamos agora fazer a parte de cima, né? Então aquela camada que a gente tinha duplicado, eu vou agora visualizar ela novamente e com a ferramenta Move Tool eu vou vir aqui segurando o Shift e o Alt e vou diminuir um pouco aqui, ó, o meu elemento. Quando eu seguro o Shift e o Alt, ele diminui de forma simétrica e o Alt ele diminui centralizado no ponto aqui de referência. Então nós vamos aqui dar um duplo clique, ele vai aplicar e agora nós vamos ajustar esses pontos aqui onde escapou um pouquinho a ranhura. Nós vamos clicar aqui a ferramenta, vamos selecionar a ferramenta Direct Selection Tool e vamos ajustar o ponto no local correto aqui, ok? Vamos só pegar aqui cada ponto e vamos trazer aqui para o local. Então você vai ajustando ponto a ponto. Aqui também nós vamos trazer aqui eu vou selecionar essa parte toda aqui, vou trazer mais para cá, ok? Posso com o teclado aqui apertar para o lado quando eu selecionar e aí ele vai estar fazendo isso de uma forma mais controlada, né? Você não fica só com o controle do mouse. Então nós vamos vir aqui, vou aplicar um pouquinho mais aqui ajustar aqui um pouquinho mais no lado. Aqui também eu vou puxar mais para cá, para a direita. Ok, vou deixar mais próximo ali. Aqui também. Ok. Aqui embaixo eu vou ajustar também essa parte aqui da rachadura. E vou puxar também aqui esse ponto mais para baixo um pouco. Ok? Pronto. Então a primeira parte foi feita aqui na parte de cima. E vou aplicar agora um gradiente. Vou dar um duplo clique na camada para abrir os estilos de camada. E vou vir aqui no Gradiente Overlay. Vou clicar aqui nessa parte do gradiente e selecionar a primeira cor, a cor de baixo. Eu vou selecionar essa do botão aqui que está como referência. Na cor de cima, eu vou selecionar aqui a parte de cima, vou dar um OK. OK de novo. Pronto. O estilo que eu precisava aplicar aqui ao botão, a parte de cima foi aplicada já. E está faltando só um detalhe agora, que é esse brilho aqui embaixo. Na verdade, é um reflexo. Então nós vamos fazer o que? Nós vamos duplicar. Eu vou duplicar essa parte de cima aqui que nós temos. Vou dar um Ctrl J. Beleza? Então, o Ctrl J dado aqui. Eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer aquela mesma ideia do que eu fiz no início, que é tirar a visualização dessa parte aqui de cima e deixar só uma linhazinha aqui embaixo visível. Vou fazer isso com a caneta
e posso fazer aqui numa nova camada, da mesma forma que eu fiz anteriormente. Eu vou selecionar aqui a parte em que eu quero que tenha esse brilho, ok? Pronto, e vou continuar aqui em cima fechando o objeto. Veja qual é a minha ideia. Se você já pegou a minha ideia aí, você já entendeu o que é que eu vou fazer. Eu criei aqui um objeto onde ele ficou só delineando a parte de baixo, na parte do brilho. E isso aqui vai ser como se fosse uma máscara. Então eu vou com a ferramenta Path Selection, vou dar um Ctrl X, vou clicar nela e dar um Ctrl X. E agora com o rounded selecionado eu vou dar um Ctrl V, ok? E vou vir aqui e subtract. Ok? Ele já subtraiu, a gente não consegue ver a subtração porque a cor tá a mesma cor da de trás, então eu vou mudar, dando duplo clique aqui na camada, eu vou mudar para o branco e vou dar um ok. E aqui, é bom você lembrar que você deve tirar os efeitos da camada, porque ele não aplica com o Gradient Overlay, ele sobrepõe o gradiente ao invés da cor. Então eu dou um duplo clique, tiro aqui a opção do gradiente, dou um ok. Pronto, então agora eu estou com a parte branca aqui embaixo, veja que ele fica, aqui eu vou dar só um ajuste, ele ficou saindo um pouco aqui, então eu venho aqui, puxo um pouquinho mais para cá aqui a parte da rachadura, ok? Bom, então agora eu vou só aplicar aqui eu vou tirar um pouco a opacidade, ok? Para ele poder ficar com a cor, não ficar tão forte o branco. Pronto. Então aqui está criado o nosso botão. Eu vou selecionar aqui, eu vou prender essa camada aqui de baixo. Pronto, vou selecionar aqui o botão. Então aqui está o nosso botão. O que falta agora é nós criarmos a palavra jogar. Então nós vamos vir aqui com a camada de texto, com a ferramenta de texto. Eu vou dar um clique aqui, vou escrever a palavra jogar e um ponto de exclamação. Lembrando que a fonte que eu estou utilizando é a fonte Angry Birds, você pode encontrar ela na internet, essa fonte, ok? Então eu vou vir aqui, criei aqui a palavra jogar, veja como vai ser simples, eu dou duplo clique na camada agora e aplico um Drop Shadow. Eu seleciono aqui um dos Drop Shadows, se não for da forma que eu queria eu reseto, coloco aqui normal, spread 100%, opacidade eu escureço um pouco mais, aí eu diminuo um pouco o tamanho e a distância. O ângulo eu vou desmarcar a parte de Global Light e vou colocar aqui o ângulo um pouquinho mais para cá e vou ajustando aqui a distância e o tamanho. Ok? Então ok. Você observa que o botão daqui ele está com o jogar um pouquinho itálico, então eu vou também deixar ele itálico aqui. Como que eu deixo ele? Eu seleciono, eu aperto Ctrl T, então ele faz a seleção de transformação e com Ctrl pressionado, veja que ao invés da setinha de aumentar e diminuir, quando eu pressiono Ctrl ele aparece uma setinha branca, então eu clico e arrasto ele para o lado direito, dou duplo clique, pronto. Está feito aqui o nosso botão. Eu posso tirar até um pouquinho mais desse Drop Shadow. Vou vir aqui, vou tirar um pouquinho do Drop Shadow, vou colocar o tamanho 1. Acho que já deu. Ok? Pronto. Então está feito aí o nosso botão. Veja que a gente criou o botão em cima de uma referência aqui, ó. Temos a nossa referência. Isso é muito importante para que nós possamos aprender, para que você possa aprender mais a gerar essa criatividade, você pensa assim, como eu consigo ter criatividade, criar botão e tal, como é que eu faço isso? Você vai criando, você vai aprendendo copiando os outros botões, outros jogos, você vai aprendendo a fazer isso dessa forma. Com o tempo você vai ter tanto isso na sua cabeça que você vai fazer isso de uma forma muito natural. Você vai começar a ter ideias sobre como criar aquele botão, e sempre é bom você estar pegando referências na internet, no Pinterest, você vai pegando referências e você vai aprimorando com o tempo aí, tá? Então lembrando que você pode fazer esse mesmo efeito que eu apliquei aqui, eu posso aplicar em outros objetos. Como eu faço isso? Eu clico aqui no objeto que eu apliquei os efeitos, nesse aqui de trás, e todos esses efeitos aqui que eu apliquei, eu posso só clicar com o botão direito,
Copy Lay Style, ou seja, eu copiei todos os estilos daquela camada e posso aplicar em outro objeto. Só dando um exemplo para vocês, eu posso gerar aqui uma elipse e posso aplicar, clico no botão direito, Paste Lay Style. Então eu já apliquei automaticamente o estilo que eu criei. Eu dou um Ctrl J aqui para duplicar a camada e vou agora aplicar o estilo que eu apliquei nesse aqui, nesse de cima. Eu Copy Lay Style e aqui eu faço um Paste Lay Style, diminuo um pouco, ok? Então veja aí que eu já vou fazendo aqui outro botão, crio aqui posso ser com a caneta, mas eu vou criar aqui com retângulo, vou criar aqui com retângulo aqui duas torrezinhas aqui brancas, ok? Aqui, então aqui eu já posso selecionar os dois, vou mesclar as duas e com o Ctrl aqui selecionado eu posso clicar e fazer aqui com que crie uma certa perspectiva, né, nesses elementos. Eu vou aumentar aqui um pouco, vou colocar aqui nessa parte e vou aplicar um Drop Shadow. Esse outro Drop Shadow aqui, pronto. Então apliquei aqui um Drop Shadow, vou diminuir aqui para ajustar. Lembrando que eu não fiz as ranhurazinhas, mas posso fazer também. Isso não impede você de fazer. Então veja que eu criei o efeito, eu criei os estilos de camada e apliquei a outro elemento de forma muito rápida. Então eu criei um botão de pause. Então você pode fazer isso para todos os seus outros botões do seu jogo. Basta você criar um estilo que seja interessante, que seja bacana, que seja um estilo para o seu jogo e você pode replicar aquilo para os outros botões, ok? Então pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida de como eu fiz algum passo, algum processo aqui que você não conseguiu entender, comenta aqui embaixo no vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui, se inscreve no canal, que isso eu vou estar cada vez mais fazendo mais vídeos. Então eu preciso da opinião de vocês aí para que vocês possam me falar quais são os próximos vídeos que eu posso estar fazendo, se isso pode virar uma série, se eu faço isso de vários outros jogos. E é isso aí. Então, um grande abraço, tchau, tchau. Até mais.